Vamos lá, a gente está no meio da live aqui, a gente não tinha preparado o tópico, mas a galera pediu para a gente comentar o negócio do Trump com a Ucrânia, porque o Trump fez uns comentários sobre a Ucrânia pejorativos recentemente, principalmente em relação ao Zelensky, que é o líder da Ucrânia. E eu abri agora também a notícia aqui e já teve mais coisa no desenvolvimento disso. Aqui, segundo o Globo, o Trump disse que a presença do Zelensky em negociação não é muito importante. E aqui a gente está falando das negociações de paz da guerra entre Ucrânia e Rússia. Aparentemente, o Trump quer negociar bilateralmente com o Putin, né? Com Putin, deixando a Ucrânia, que é uma das partes da guerra, obviamente, fora disso. E parece que ele está ignorando também os parceiros europeus, que são as pessoas que eles vão querer depois que participe do eventual força de paz na Ucrânia para garantir os termos do cessar-fogo ou do fim do conflito. Mas vamos lá. E Casa Branca insiste em acordo de terras raras. O que acontece? O Trump propôs agora que se a Ucrânia quiser continuar sendo apoiada, eu estou simplificando aqui as coisas, um acordo de acesso a 50%, se eu não me engano, do que a Ucrânia tem, do que chama de terras raras, que são elementos raros que se usa em tecnologia e outras coisas. E ele acabou também dizendo que republicano também diz que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga para negociar o fim da guerra e elogia ótimas conversas que teve com Putin. E aqui vai seguindo. É porque isso daqui é uma atualização de algo que já aconteceu nessa semana, que foram os ataques que ele fez em relação ao Zelensky e também a aproximação que ele fez com Putin para poder negociar um fim para a guerra, e ele teve até, se não me engano, uma conversa direta com Putin, né? Teve uma ligação, até onde eu sei. E parece que eles vão começar rodadas de negociação agora que vão ser rocheadas na Arábia Saudita. O que está acontecendo, gente? Por que você está vendo essa mudança da política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? Os Estados Unidos, que até agora foi o país que mais apoiou a Ucrânia. Obviamente, você teve uma mudança da administração agora dos Estados Unidos. Chegou um novo presidente que tem uma visão um pouco diferente dessa coisa toda. Até agora, os Estados Unidos foi o país que, junto com a Europa, junto com os parceiros europeus, foi o país que mais apoiou a Ucrânia. Claro que militarmente foi os Estados Unidos, mas óbvio que a Europa não deixou de apoiar também. Muitos dos números que a gente vê correndo por aí compara o número da ajuda militar dos Estados Unidos com a ajuda militar europeia, mas claro que esses não são os únicos números de doação. A Europa também fez muita ajuda humanitária, porque a Ucrânia, para poder lutar uma guerra, precisa manter comida na mesa e as luzes funcionando, não é mesmo? Então, se você pegar, se eu não me engano, num dos números que eu vi, se você pegar o número bruto de todo tipo de doação, a Europa ainda está um pouco na frente dos Estados Unidos, se eu não me engano, mas é inegável que em termos de doação militar, pelos números que eu vi aqui, tem vários números correndo aí, os Estados Unidos foi o maior doador, o maior apoiador da Ucrânia nesse sentido. Mas agora parece que com o Trump a coisa mudou totalmente. E eu acho que tem uma racionalidade por trás disso tudo dos Estados Unidos, não que eu concorde, porque você tem aí uma discussão que é a discussão moral e a outra que é a discussão prática, pragmática, né? A discussão moral, para mim é ponto dado, que obviamente a Ucrânia é o país que foi invadido. Vamos concordar. Mas a Ucrânia tinha que ter tentado não sei o que. Não. O que é garantido no direito internacional é a integridade territorial do seu país. Um país violou a integridade do outro. É igual assim, eu te dei um soco, mas você falou umas palavras que eu não gostei. Não, que deu o soco tá errado. Obviamente, do ponto de vista moral, é isso. É inegável. Claro que tem uma galera fazendo agora um malabarismo cerebral aí, para poder justificar essas coisas, mas do ponto de vista moral, a Rússia é o agressor, a Ucrânia é o agredido, a Ucrânia estava se defendendo. Só que você tem uma outra discussão que é do ponto de vista pragmático. Qual que é o problema dos Estados Unidos agora? Durante toda a Guerra Fria, o principal foco dos Estados Unidos em termos de segurança era a Europa. É onde estavam os principais parceiros econômicos dele. Era um país que ele não queria que caísse na mão dos soviéticos, que não se convertessem em países comunistas, né? Então, os Estados Unidos têm base na Europa, os Estados Unidos garantiu a segurança da Europa durante a Guerra Fria. E o que a gente tem de estrutura na Europa são estruturas, não que os Estados Unidos não tenham interesse de manter base em vários locais do mundo, isso é importante, porque são logísticas para você poder mover suas tropas, mover suas forças e tal, mas muito do que a gente vê da segurança dos Estados Unidos que ainda tem na Europa foi coisas que sobraram da Guerra Fria, foi uns fantasmas da Guerra Fria ainda, porque por muito tempo a Rússia não foi uma ameaça, né? Voltou a ser. Contanto que agora se fala que a gente não está mais no mundo unipolar, no qual os Estados Unidos mandam em tudo, que é o que a gente teve no final da Guerra Fria, mas a gente está no mundo multipolar e a gente já falou disso aqui, que você tem 3 potências no mundo hoje, tá? Grandes potências. Você tem os Estados Unidos, não perdeu esse status, você tem a China, segunda economia, e você tem, num distante terceiro,
mas ainda assim de forma relevante, a Rússia. Por que a Rússia é uma potência? Se for olhar em termos de questão de PIB, se eu não me engano, a Rússia é menor que a do Brasil, ou está ali no nível do brasileiro. O Brasil não é uma grande potência. Por que a Rússia é uma grande potência? Porque tem outras questões além de poderio econômico, tá? Primeiro, você tem um poderio bélico. Obviamente, a Rússia herdou todo o aparato da União Soviética, tá? Incluindo bombas nucleares. Bombas nucleares. Tem coisas que você não perde, né? Você tem expertises que são construídas ali, sua capacidade de construir armamentos e coisas do tipo, perdeu muito, mas não perdeu totalmente. Ainda é bem capaz nesse sentido. Uma coisa, por exemplo, que o Brasil nunca construiu. Você tem também, obviamente, a questão energética, você não pode negar isso, é acesso a um recurso muito importante que a Rússia tem, tá? A produção de petróleo e gás. Mas uma outra coisa muito importante, e eu já falei disso aqui antes, é a questão logística. É a posição geográfica da Rússia. Quer dizer que ela pode dispersar as forças dela por terra em vários cenários de guerra importantes. No leste europeu, no Oriente Médio, no leste asiático, ela tem acesso a tudo. Isso é muito importante porque uma das principais questões de poderio militar é questão logística. É a capacidade de você projetar suas forças. Por exemplo, os Estados Unidos têm essa capacidade de colocar as forças dele em qualquer lugar do mundo? Tem, mas a um custo muito alto. Os Estados Unidos, se eu não me engano, mantém base em mais de 70 países, né? Tem uma marinha gigantesca com porta-aviões, uma série de armamentos, veículos e coisa do tipo, que são voltados à projeção de força. Isso é um custo muito alto, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, diferente da Rússia, em certo sentido diferente da China, ele não está presente fisicamente por terra, tá? Nos cenários de guerra, nos espaços de conflito que são relevantes para ele. Os Estados Unidos, estrategicamente, tá, em termos de segurança, é uma ilha. Porque você tem duas fronteiras que não são fronteiras que geram problemas de segurança para ele. E aqui a gente não está falando de migração, não está falando de coisa de tráfico de drogas, nada disso, tá, gente? A questão, tipo assim, um país que quer criar problema para o seu. Os dois países que tem na fronteira dos Estados Unidos são aliados. Então, os Estados Unidos consegue ser essa potência nesse sentido, mas gastando um absurdo com capacidade de projeção de força. A Rússia consegue fazer isso em vários sentidos de forma muito mais barata. Obviamente, ela tem acesso também ao Ártico, se você pensar na posição geográfica da Rússia. Então, a soma de tudo isso e o fato de que, de fato, a economia da Rússia se recuperou na era Putin pra caramba. Não estou fazendo aqui juízo de valor em relação à moralidade disso, obviamente. Você tem que fazer muito exercício cerebral aí para tentar justificar para você se acha que o Putin é um presidente democraticamente eleito, porque ele não é, né? Que a Rússia é um país livre, porque não é. Mas, de fato, ele trouxe a Rússia de volta do mundo dos mortos, tá? A Rússia, que era um estado falido no pós-guerra, ela se reestruturou no Putin. De forma oligárquica, cheia de problema, mas se reestruturou. Então você tem essa terceira potência da Rússia. Se você é uma das duas potências que tem condições de criar problema uma para outra, Estados Unidos e China, com quem você não quer ter problemas adicionais? Ou quem você quer trazer para o seu lado? A terceira potência. A disputa vai ser, ele sabe que vai ser entre Estados Unidos e China. Gastar dinheiro para combater Rússia não é uma coisa que de forma pragmática você quer fazer. Claro que você ainda está preocupado em conter a Rússia, o avanço da Rússia no leste europeu. Você não quer deixar livre para ela. Mas os Estados Unidos não quer gastar dinheiro com isso. Aí o que eles estão pressionando agora para os europeus fazerem isso? Mas teve o lance da Europa deixar de ser interessante, né? Exato. E aí que tá. PIB europeu, os problemas sociais europeus. Não, mas não é em termos de estrategicamente a Europa deixou de ser interessante. O que acontece? A gente fala muito do que o Trump fala, mas o Trump, você tem que pensar ali, não que as coisas que ele fala não têm consequência e que ele não está liderando a coisa. Eu não quero diminuir a importância do que ele fala. Mas você tem que olhar o discurso da galera que está operacionalizando as ideias do Trump. Aí que mora o perigo. Aí que você tem que colocar atenção. Que é a galera que não está aparecendo no Twitter, que não está ganhando manchete, mas é quem vai... É a ordem executiva do negócio. Se você quiser entender a racionalidade inteira disso, entregue à luz do dia. O cara falando todas aquelas coisas no claro que a galera só fala no escuro. Dá uma olhada, acho que se não me engano é nesse discurso do atual secretário, o secretário do Trump de defesa, que é o Pete Hegseth. É esse discurso dele aqui, se eu não me engano, você pode procurar depois, está com a legenda aí, ele fez recentemente, onde foi em Brussels, foi na reunião da OTAN. O que ele disse? Ele deixou bem claro que a Europa não é prioridade, que o problema dos Estados Unidos agora está no Indo-Pacífico. É basicamente a China. Tá? O foco dele agora é no leste asiático.
Ele não quer gastar dinheiro e recurso na Europa. Por isso que ele está falando, primeiro que vários países da Europa não bateram a meta da OTAN de gastar 2% da sua receita com segurança. Ele está falando, não, vocês não vão gastar nem só 3, não. Provavelmente vocês vão ter que gastar 5. Agora vocês vão ter que dar conta disso. A gente vai negociar essa paz com a Rússia. Vai ter que ter uma força dentro da Ucrânia estrangeira para manter os termos desse acordo e não vai ser da gente. Vai ter que ser potência Europa, vai ter que ser de potências europeias, vocês, e de outros países, e é Canadá e outros. Então, os Estados Unidos falou, a gente vai negociar e a gente não vai cuidar. É vocês. E ele falou claro por quê. A nossa preocupação é com a China agora. A próxima guerra que tiver, se tiver, vai ser lutada no leste asiático. Eles têm que se focar agora na contenção da China. E os problemas da China, eles são vários, mas tem 2 focos principais atualmente que são um problema dos Estados Unidos com a China, tá, gente? Primeiro grande problema, eu vou falar rápido aqui porque a gente já falou disso na live. Taiwan. Taiwan, província rebelde. Rebelde. Para todos os propósitos, é um país independente, só que ninguém reconhece. Para todos os propósitos, por quê? A gente já falou aqui, a gente foi para Taiwan, eles não podem ter embaixada porque ninguém pode reconhecer eles como país, porque senão dá problema com a China. Ele tem um escritório. Aqui eles têm um escritório cultural. Escritório cultural, não é nem diplomático. Que emite cultural. visto para você ir para lá. Tem moeda própria, tem governo próprio, tem tudo próprio, tá? E a segurança deles é garantida pelos Estados Unidos. Estados Unidos ajuda na segurança. China disputa e obviamente quer Taiwan. Porque Taiwan virou um centro de uma coisa chamada semicondutores. Todos os chips de computador que você tem, quase todos de ponta, são feitos em Taiwan. De novo, chips da NVIDIA, que estão movendo o mundo de AI agora, são desenvolvidos pela NVIDIA. A NVIDIA não tem fábrica, fabricada em Taiwan, TSMC. Agora, até os novos processadores da Intel, as placas gráficas da Intel, que antes eram fabricados nos Estados Unidos pela Intel. Essa geração agora está sendo feita em Taiwan. Todos os processadores da Apple são feitos em Taiwan. Todos os processadores da AMD. Os chips do seu que rodam o seu Xbox e o PlayStation 5, Taiwan. Tudo Taiwan, porque a TSMC é que tem a tecnologia mais avançada, é o melhor lugar para você fazer esse tipo de coisa atualmente. Só que tem um porém, os Estados Unidos não só limita a quantidade de chips que pode para a China, mas veta que empresas chinesas tipo a Huawei fabriquem coisas em Taiwan. Então a tecnologia de chips, a tecnologia de AI deles está comprometida na China, por isso que o DeepSeek foi tão importante, porque eles conseguiram fazer uma coisa muito boa com chips defasados. Tá? Mais fracos, porque os Estados Unidos não deixam entrar os chips mais novos lá. Esse é o primeiro problema. O outro problema está aqui. O Mar do Sul da China. Por quê? Tem vários países aqui, Filipinas, vários países aqui, Filipinas principalmente, que se lasca com isso. Vietnã. O Vietnã eles entraram num acordo. Calma, o Vietnã é um pouco... Pode ser problema também, mas eles entraram num acordo há muito tempo atrás. Obviamente, se seu país está aqui, você tem que assumir que uma parte dessa costa aqui pertence a ele, né? Todo país aqui, você desenha um desenho em volta dele, ele tem direito de exploração. Do oceano. Do oceano, direito exclusivo, né? O Brasil tem isso aqui também. Tem? Não para a China. Não o Brasil, gente, a Filipinas. A Filipinas Calma é outra lá. aqui, calma. O que a China fez? Na época da Guerra Civil ainda, você tinha um outro governo que era o Kuomintang, que foi o governo que escapou para Taiwan, por isso que Taiwan é independente. É o governo do Kuomintang, que é um partido. Na época da Guerra Civil, quando os comunistas estavam tomando a China, ele reivindicou todo esse mar aqui para a China. E aí os comunistas chegaram no poder e falou, concordo, é tudo nosso. E aí você tem um problema seríssimo, tá? E de fato, é um problema que está se escalando cada vez mais. Atualmente você tem briga de jato d'água e coisas do tipo, e facadas em botes de guarda costeira com pescadores e coisas do tipo. O treco ali tá complicando. Mas começou a ter disputa, essa disputa acontecendo o tempo inteiro, porque basicamente a China nega todo mundo o acesso a isso daqui e fala, é tudo meu. Ela só abriu aqui uma exceção, se não me engano, para o Vietnã, na época que o Vietnã era comunista, em solidariedade ao governo com o mesmo regime, com um regime parecido. Mas tem outros problemas também, tá? Eles têm uma disputa com o Japão também, em algumas ilhas, se não me engano, tem várias coisas ali. Tudo isso é um problema muito sério, contanto que os Estados Unidos já está construindo, eles estão construindo uma linha de defesa para basicamente fechar a China aqui, que vem desde o Japão, acho que é Okinawa que eles começam e vão até lá embaixo, e tem a parceria da Austrália também, contanto que os Estados Unidos fechou um acordo para a Austrália ter acesso a umas tecnologias de submarino e coisas do tipo para participar nesse tipo de defesa aqui. Esse é o interesse dos Estados Unidos, obviamente que eu estou resumindo, tá? Essa é a grande preocupação. Então, o que o Trump está tentando fazer
é se livrar da Ucrânia o mais rápido possível. Para focar lá. Para focar só aqui. Isso extraído da fala do chanceler deles lá. Não, do secretário de Defesa. Tá? Secretário de Defesa. Ele fala isso em palavras claras. Assim, a Europa não é nosso interesse. Nosso problema é o Indo-Pacífico, por conta da China. Então, por conta disso também, que o Trump, outra linha de negociação, de aproximação, a abordagem diplomática do governo do Trump, é ter uma negociação agora trilateral entre China, Rússia e Estados Unidos para definir ordem internacional. Basicamente, essa sua esfera de influência, eu não mexo. Essa sua esfera de influência, eu não mexo. Essa sua esfera de influência, eu não mexo. Essa é outra coisa que ele aventou também, de ter uma negociação. Não que a gente vai ficar sendo amigo. Vai continuar sendo inimigo. Você vai ter toda a contenção dos Estados Unidos e da China ali, se a China quiser brincar de bonito, mas você vai ter uma negociação. E aí que você pode apontar a racionalidade dessa loucura toda do Trump agora de começar a atacar o Zelensky. Falou que o Zelensky é ditador e coisa do tipo. Eu não vou defender o Zelensky aqui, mas obviamente que a gente tem que abrir várias exceções. É comum, normalmente, quando você tem um gabinete de guerra, você suspender eleições, tá? Em vários momentos da história você teve isso, porque ele não teve uma eleição recente. Aí o pessoal tá apontando agora que tem, às vezes, denúncias de corrupção e coisa do tipo. Mas é claro, gente, em qualquer momento que você tiver ainda mais nos problemas institucionais que você tem num país com guerra, monitoramento, de você cuidar tudo, quebra de cadeia de comunicação, tem várias coisas que podem acontecer ali, né? Não, e com certeza essas atitudes dele foram tomadas em uníssono com os Estados Unidos. O governo americano devia estar de acordo. Você tem todos esses problemas quando você tem situação de guerra. Isso que está acontecendo na Ucrânia agora, de denúncia de corrupção e de suspensão de eleição, não é nada fora do ordinário do que aconteceria no momento de guerra. Tipo assim, não é que é um caso assim, é uma aberração. Mas por que está tendo esses ataques? Eu acho que tem uma racionalidade por conta disso. Porque essa mudança na política dos Estados Unidos, esse 180 que eles estão dando de a gente apoia a Ucrânia de todo jeito para o Zelensky é o vilão, é o que causou a guerra, segundo o Trump. Claro que isso é absurdo. Mas por quê? Existe um custo político para os Estados Unidos ceder um monte de coisa para a Rússia. Se aquele discurso de estamos junto com a Ucrânia fosse o dominante nos Estados Unidos, os termos desse acordo iam ser extremamente danosos para o governo americano em termos políticos. É extremamente complicado no país democrático, porque você precisa ser eleito. Daqui a 2 anos, tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que é eleição legislativa, e normalmente o que você costuma ver é o outro partido ganhando tudo. Porque nesses 2 anos, o partido que chega no poder na presidência tem o tempo dele de se desgastar. Então o custo é muito alto. Agora, se você mudar a opinião americana sobre isso... E é o papel dele, né? É construir uma realidade paralela, o duplo pensar, mudar levar o exército dele de que repete tudo que ele fala, ficar repetindo tudo que ele fala e moldar a opinião pública. É o papel dele. Porque a acusação de Zelensky ditador, se é um problema com Zelensky, por que você está conversando com Trump? Por que você está conversando com Putin? Você tem uma racionalidade para essa loucura de começar a falar que o Zelensky causou a guerra. Não, vamos falar assim, não, porque o Zelensky, ele ficou do lado contra a Rússia e coisa do tipo, isso causou problema. Tudo por conta do governo americano, tá? Se alguém causou essa situação, se você quer partir para esse tipo de discurso, tá? Que causou uma situação inevitável de guerra que a Rússia teve que atacar, a culpa é dos Estados Unidos. O Zelensky é um peão na política de grandes potências, não é mesmo? Então, assim, tem a parte moral. Obviamente que você pode fazer o seu entendimento moral das coisas, e eu tenho meu entendimento moral. Para mim, moralmente aqui, a Ucrânia está certa, o Zelensky não foi o Zelensky que causou essa guerra, e a Ucrânia está se defendendo. E toda acusação que é feita ele em relação a ditador e coisa do tipo, são coisas normais que a gente vê em gabinete de guerra. Pega aí. A gente fala até hoje do Churchill como sendo esse grande estadista que ajudou a vencer o Hitler. No gabinete dele, a eleição foi suspensa, né, no Reino Unido. Aliás, ele não foi eleito. Ele teve um gabinete conservador, que foi eleito. Se eu não me engano, teve um primeiro, mas depois esse primeiro caiu. E ele foi nomeado para substituir, sem você ter uma eleição interveniente, né? Teve um período grande aí sem eleição, se eu não me engano, no Reino Unido. Isso acontece, gente. Isso acontece pra caramba, tá? Se seu país estiver sendo atacado, se as forças inimigas estiverem bombardeando o seu país ou estiverem dentro dele. Como é que você pode ter uma eleição na Ucrânia agora com vários ucranianos exilados, com 20% do país tomado, enfim.
Mas não é isso que a gente está discutindo, tá? Moralmente, eu acho que é isso. Quando, só para deixar alinhado, porque eu vi algumas, acompanhando o chat assim, quando você fala racionalidade, não quer dizer que o Trump é racional, quer dizer que existe uma motivação lógica, interesse pessoal e tudo mais, mas existe, não é que ele é doido fazendo as coisas, não. Ele tá seguindo uma cartilha, entendeu? Ele tá seguindo ele tem um alvo, um objetivo estratégico. E aí que tá. Porque o Trump, dado o mundo que ele herdou com os Estados Unidos, já doou dezenas de bilhões, eu acho, não sei quantos, para a Ucrânia, e ele já tem acho que 20 bi comprometidos, que foi aprovado pelo Congresso, para a Ucrânia ainda receber. Os Estados Unidos totalmente comprometido. Ele quer fazer essa mudança completa para o Indo-Pacífico, que ele precisa de pacificar relações com a Rússia, e ele precisa sair da Ucrânia imediatamente. A Ucrânia vai perder território, não é meu. Esse que é o raciocínio, ele não tá nem aí. Então, assim, como que você faz isso? Como que você faz esse 180 sem ter um custo de popularidade, sem ter um custo com a opinião pública grande? Dentro dos Estados Unidos, né? Você começa a se engajar com esse tipo de discurso que vilaniza o outro lado. Obviamente que não vai ser todo mundo que vai ser trazido para o seu lado, mas muita gente vai. Os dele já tá no bolso, né? A galera dele já tá no bolso. Essa galera começa a repetir. A maior parte das pessoas não é antenada, não tá acompanhando. A grande parte das pessoas é alienada. E aí pronto, vai repetir aquilo que tá em alta. E é assim que funciona, infelizmente. Ele tem essa fórmula direitinho. Se tem um cara que sabe manipular a opinião pública, é esse cara. É o que a gente tá vendo, né? Então assim, gente, é só para vocês entenderem. Você tem uma dimensão pragmática, você tem uma dimensão moral. Nesse caso aqui, as duas não se casam, na minha opinião. Eu consigo entender o pragmatismo disso. Agora, o que vai acontecer com a Ucrânia, acho que é tipo aquele negócio. Na guerra, amigo, o mais fraco se lasca. E eu acho que os Estados Unidos, de fato, ele vai fazer isso. Ele vai fechar um acordo com a Rússia, independente da Ucrânia. Ele vai nem questionar. É o que ele propôs, né? E depois vai virar pros parceiros europeus. Beleza, agora vocês vão lá e mandam tropa pra garantir isso. Agora vocês cuidam. Eu não vou fazer nada, não. Vocês estão com medo da Rússia? Começa a gastar com segurança. Mas é isso, gente. A coisa vai ferver. De tédio a gente não morre. Podemos morrer de bomba, de escassez. De tédio a gente não morre. Mas não de tédio.